É uma satisfação muito grande estarmos aqui, nesse momento, desejando a todos reunidos de forma online, muita paz nessa comunhão fraternal, para que possamos deixar que Jesus invada nossa alma e preencha os espaços íntimos, nos dando aquilo que necessitamos. Vamos refletir juntos sobre a plenitude do agora, sobre a plenitude deste momento que estamos vivendo, e lembramos, a muito custo, com certeza com uma ajudinha da espiritualidade, de uma poesia da nossa querida poetisa Helena Collodi, do livro Infinito Presente, que tem tudo a ver com o nosso tema, que diz o seguinte: no movimento veloz da nossa viagem, embala-nos a ilusão do tempo. Poeira esparsa no vento, apenas passamos nós. O tempo é um mar que se alarga no infinito presente. Então é uma visão maravilhosa a respeito da eternidade e nos leva a refletir sobre a mitologia, na qual nós vemos retratada a figura de Cronos, o senhor do tempo, enquanto Kairos representa o tempo que não pode ser controlado. Para os gregos antigos, o primeiro é o tempo cronológico quantitativo. Esse tempo que nós medimos de forma natural nos nossos calendários, nos nossos relógios, em segundos, em semanas, em dias, em meses, em anos e assim por diante. Enquanto que o segundo, o Kairos, se refere à qualidade do tempo vivido, algo que não pode ser medido através de números. Isso é muito interessante, né? Como a mitologia, ela conseguiu nessas duas figuras, né, desses dois seres mitológicos, retratar duas situações tão distintas na nossa existência, quando nós muitas vezes vemos os nossos momentos vividos passando realmente de formas distintas. Porque nós podemos, por exemplo, elaborar uma tarefa gastando o nosso tempo, o Cronos, de uma forma assim, em que os segundos, os minutos e o dia passa sem que quantitativamente nós podemos realmente dizer que o tempo material lhe foi gasto. Mas a qualidade daquilo que a gente produziu nem sempre ela pode ser retratada. Principalmente no ganho afetivo, no ganho espiritual, no ganho da excelência daquilo que a gente está fazendo. Então é importante que a gente reflita, que a gente pare um minuto, aquietemos os nossos espíritos, porque esse é o tema que nós estamos abordando nesse instante. Para que a gente consiga viver com plenitude o agora, nós temos que ter esse foco no momento presente. Então a gente vai esquecer os nossos compromissos, né? Porque a gente chega muitas vezes na casa espírita, que agora a gente não consegue se desvincular através do espaço material. Então há uma dificuldade ainda maior no nosso compromisso de nos deslocarmos. Então veja que o espaço mental ele tem que ser realocado efetivamente naquilo que nós estivermos fazendo. Então a importância que nós temos de nos vincularmos à tarefa que nós vamos executar. E essa tarefa, esse pensamento focado naquilo que nós estivemos realizando é muito importante. E para que a gente possa, então, fazer essa diferenciação entre esse tempo gasto de forma qualitativa e quantitativa, nós vamos pensar numa figura histórica
muito cara para nós espíritas, que é abordada com tanta maestria, com tanta ternura pelo nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. Especialmente nós do movimento espírita, que temos esse manancial que vem de Divaldo há tantos anos, né, há quase 75 anos, na sua lavra, né, mediúnica, na sua verve de orador por excelência, que é Maria de Magdala. Maria de Magdala, essa mulher excepcional que todos nós sabemos que, sem sombra de dúvida, ela é a maior conversão do Evangelho. Nós não vamos nos deter, porque são muitas as exposições doutrinárias que abordam a figura de Maria de Magdala, essa mulher que se rendeu realmente, que reconheceu em Jesus a sua figura histórica, a sua figura de profeta, a sua figura de revelador dessa mensagem amorosa que nunca já havia sido trazida à Terra. E ela procurou vivenciar isso. Ela se aproximou do Mestre, ela o seguiu de forma silenciosa, porque vocês imaginem, a mulher até hoje encontra dificuldades para essa vivência religiosa e encontrou mesmo no apostolado, naqueles que seguiam a Jesus, uma grande resistência. Vindo após o regresso do Mestre à vida espiritual, ela fica sozinha. E encontra nos filhos do Calvário, naqueles mais abandonados, que eram os rancenianos, os seus irmãos de luta. E ela então se dedica a esses irmãos e vai então desencarnar em Éfeso, na companhia de João Evangelista. Empreende uma marcha duríssima e vai então nos seus momentos finais da existência terrestre, viajando durante a noite, com muita dificuldade, quando ela também já está contaminada pela lepra, pela hanseníase, vai ao encontro de Maria, da sua mãe, dessa mãe que ela havia descoberto, e é recebida com muito carinho, mas chega já quase num pré-coma, vamos dizer assim, com muita dificuldade física, e Maria recebe e fica ao seu lado ali naquele leito de sofrimento, e ela então volta à espiritualidade sendo recebida pelo próprio Mestre Jesus. Depois nós temos, segundo as narrativas de Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, que ela reencarna na figura de Teresa de Ávila, conhecida como Santa Teresa de Jesus, e restaura, né? Ela restabelece na sua pulcritude dentro dos padrões da época, porque nós ressaltamos que as mulheres sempre tiveram muita dificuldade de viver a mensagem do Cristo fora dos muros, fora de padrões muito estabelecidos dentro da sociedade, e ela então, no século XVI, ela vem ao mundo em 28 de março de 1515, em Ávila, na Espanha, e desencarna em 4 de outubro. Interessante, né? Na mesma data de Francisco, 4 de outubro, e é proclamada doutora da Igreja pela sua grande, como eu digo, pela sua grande contribuição à causa da Igreja, em 1970, pelo Papa Paulo VI. E escreve uma obra muito interessante, que é utilizada inclusive pela Igreja Luterana, que se chama Castelo Interior. Então ela vai fazendo essas reflexões, né, mas vive uma vida extremamente conventual, né? A sua confissão religiosa se mostra nesse aspecto bastante confessional, muito intramuros da sua profissão religiosa. E na espiritualidade, com certeza, ela reflexiona a respeito desses padrões e reencarna mais uma vez na figura belíssima de Maria Teresa de Calcutá, dessa outra grande religiosa que também foi levada ao padrão de santidade
pelo Papa Francisco em 2015. Né? Em 2015. Em 2015, não, perdão, em 2016, em 4 de 9 de 2016. Em 2015, a ordem de Maria Teresa apresentava mais de 5 mil membros, inclusive com uma figura masculina já na sua ordem, em 139 países. Então, Madre Teresa, nós já tecemos muitos comentários a respeito dessa figura excepcional de Madre Teresa, quando ela, naturalizada depois de indiana, nasce albanesa, e ela então, servindo como religiosa num colégio particular, ensinando inglês para as meninas ricas de Calcutá, ela então vê a figura do Cristo naquele convento em que ela professava a sua religião, e embaixo estava escrito ali uma frase que dizia: tenho sede, e ela então redescobre realmente a sua verdadeira vocação, recebe aquele vestuário simples, aquele sari branco com debru azul, e sai pelas ruas de Calcutá para exercer a sua verdadeira vocação, sendo conhecida, para vocês terem uma ideia, como Santa das Sarjetas. E é interessante também nós notarmos que a doutrina espírita nos apresenta uma questão bastante interessante, muito importante para que nós reflexionemos, que é a questão do esquecimento do passado, na questão 392 do Livro dos Espíritos. Por que nós esquecemos do passado? Muitos de nós ficamos pensando a respeito disso, e muitas pessoas nos questionam que isso é um absurdo, porque se nós somos seres reencarnados, se a reencarnação realmente existe, nós deveríamos lembrar do passado para que nós tivéssemos realmente uma predisposição de sabermos modificar os nossos comportamentos. Quando, na realidade, isso tiraria a nossa possibilidade de modificar o nosso comportamento. Nós não estaríamos com a plenitude dos nossos sentidos, nós não estaríamos com a nossa vontade, nós não seríamos uma página em branco na atualidade para que as lições fossem aprendidas ou as tarefas refeitas e vencidos os nossos equívocos do passado. Então, o esquecimento do passado, conforme está na questão 392, é realmente um instrumento que a providência e a justiça divina colocou em nossas mãos para que nós conseguíssemos, então, conviver com as dificuldades, com os obstáculos, com as tarefas que estariam no caminho que nós teríamos que percorrer. Está aqui, esquecimento do passado. A eternidade, então, como diz a doutrina espírita, nós não vamos entrar na eternidade quando a gente desencarnar. Nós estamos na eternidade, que é agora, nesse momento. Esse minuto que nós estamos aqui, que já está passando, é a eternidade. Eu estou na eternidade, você está na eternidade. A existência atual é uma dádiva na construção da minha individualidade. A nossa individualidade, essa individualidade que Deus nos deu, através do momento em que chegamos ao reino nominal, nós estamos construindo gradativamente através de cada reencarnação que nós vamos vivendo. Cada reencarnação é esse momento grandioso para nós espíritos, em que vamos então fazendo esse encontro, essa construção desses João, Pedro, Lívia, Maria e assim por diante, que vai somando nesse ser, nessa criatura divina que somos cada um de nós. No Evangelho de Lucas, então, 9:62, diz uma frase belíssima que diz o seguinte: ninguém que põe sua mão no arado, olhe bem, a frase do Cristo, e olha para as coisas de trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém.
Ninguém que fica olhando para o retrovisor, vamos dizer assim, então, numa linguagem atual, do carro, vai conseguir dirigir o carro na linha, na rota que tem que seguir na atualidade. Então tem uma frase nesse texto muito interessante, que foi psicografada por Chico, que diz o seguinte: é necessário que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Então, nós não podemos fugir das tarefas que abraçamos livremente na espiritualidade. Fomos nós que optamos pelos caminhos que estamos percorrendo nessa existência. Quando a gente fala de forma equivocada que não pediu para nascer, nos equivocamos redondamente. Porque quem pediu para nascer fomos nós. Nós entramos nessa fila, que é uma fila imensa na espiritualidade, para receber o galardão de estarmos aqui nesse momento. E não estamos aqui por acaso, não estamos no momento errado, não estamos na família que não nos cabe para o nosso processo de evolução. Tudo está conforme a divina providência. E mesmo assim, nos tornamos pessoas o quê? Revoltadas, obstinadas em queixas, nas revoltas, na tristeza, na melancolia, assim por diante. E temos então, como diz Emmanuel, oportunidades perdidas, não só nessa existência muitas vezes, em milhares. Muitas vezes, o que nós estamos vendo na atualidade, quando fazemos uma representação da nossa vida, o passado, né? O passado é o que não existe mais. E quantas pessoas vivem presa ao que passou? Você encontra aquela pessoa e ela continua falando sobre as dificuldades que existiram, mas que agora não fazem mais parte do processo evolutivo daquela pessoa. O que não existe mais, mas que fazem parte da evolução da pessoa, porque é o aprendizado para o futuro. Tudo que passou faz com que a gente, fazendo uma análise, né, o estudo da dificuldade, seja o que? A sedimentação daquilo, se foi um equívoco, de como nós não devemos nos comportar. Mas que não deve ser toda hora revisitado. Não deve fazer parte da ruminação mental, de uma monoideia que faça a pessoa ficar ali constantemente se debruçando sobre aquela coisa, sobre aquele sentimento, né? Sobre determinados assuntos que são insolúveis, que são dificuldades que podem muitas vezes gerar processos que não vão nunca ser solucionados, talvez nessa existência. Então, é importante que a pessoa talvez faça uma terapia para ver se livra desse processo até de um sentimento realmente que leva a pessoa a ficar obstinada, né? Ficar uma pessoa que se torna insuportável para a convivência com os outros. Então, o presente é que é importante. O presente é que é o momento real em que se constrói o aprendizado. Então, todo o esforço que nós fazemos para viver o momento presente nos faz pessoas melhores. É por isso que nós temos que ter o estabelecimento de metas, o estabelecimento de ideais, o estabelecimento de
busca de finalidades superiores, nunca gerando expectativas que talvez não se concretizem. As expectativas é que devem ser evitadas. Porque quando nós colocamos aquelas expectativas espetaculares, nós estamos idealizando. E o ideal, ele está baseado em variáveis que já alcançam o futuro. E Jesus nos propõe uma frase lapidar que está no Sermão da Montanha, que diz o seguinte, que a cada dia basta o seu mal. Nós já chegaremos lá. Então, o presente, para nós espíritas, porque nós muitas vezes reclamamos das nossas dificuldades do presente. Nós temos esse grande problema em viver o presente, porque supostamente as nossas dificuldades nos foram impostas pelo Criador. E o Criador, eles nunca nos impõe absolutamente nada. Para nós espíritas, o presente é efeito do passado. Porque dentro da concepção de que somos espíritos reencarnados, nós estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. E trazemos nas matrizes do nosso processo reencarnatório as lições que são necessárias ao nosso processo reeducativo. Nós já estamos falando reencarnação. Só reencarna quem está nesse processo de reeducação. Então, estamos aprendendo coisas novas, mas estamos também refazendo muitas lições do passado e vencendo, pouco a pouco, velhos inimigos, entre os quais é o egoísmo. Essa grande chaga que ainda domina muitas criaturas, a maioria da humanidade, porque é o egoísmo o grande inimigo de todos nós, porque ele centraliza todos os outros vícios que trazemos há milênios nesse processo nosso de escolhas. Porque quando nós falamos do tempo, o que é o tempo, né? O tempo é esse processo que nós vamos escolhendo, mas no processo de escolha, nós nem sempre fazemos a escolha correta, o que é normal. E temos então, nessa busca do momento da criação ao destino final, que é a perfeição relativa, que é o nosso destino final, o caminho do aprendizado através das escolhas responsáveis. Porque a escolha responsável é nós assumirmos as consequências das escolhas equivocadas que fazemos. Então, muitas das criaturas, elas trazem uma marca original que se chama a criança ferida. Essa criança ferida é aquelas pessoas que, e nós todos temos essas marcas, atribuir sempre a responsabilidade dos seus problemas ao outro. Né? Então, eu estou assim porque as pessoas não me compreendem, as pessoas não passam a mão, né, na minha cabeça. E a criança que, trazendo a sua, por esse fator ou aquele, que não foi compreendida na sua afetividade quando criança, né? E é interessante que os autores falam da figura de Leonardo da Vinci, porque Leonardo, ele foi filho espúrio, filho bastardo da família em que nasceu. E o pai não o reconheceu como filho legítimo. E ele levou para a sua vida adulta esse estigma, essa ausência de afetividade, esse sentimento de cidadão de segunda categoria, de ser desconsiderado. E ele procurou
nas figuras de mecenas que ele encontrou ao longo da sua existência, a ausência da sua figura paterna. É muito interessante. Então, a figura a figura dessa criança machucada, nós temos que sempre pensar. E na ausência dessa pessoa, os psicólogos, os filósofos, nos dizem, como nos fala Jesus, como nos propõe a doutrina espírita, que o segredo para que nós superemos isso é o amor. Aquilo que nós não tivemos, nós devemos dar. Essa, em essência, é a proposta. Se nós não tivemos consideração, ou se não temos a consideração, né, de alguém, a proposta é que nós amemos, é que nós coloquemos à disposição de alguém aquele sentimento que as pessoas desprezaram em direção às nossas pessoas. Então, acontecimentos desagradáveis na área da saúde, na área da afetividade, nas relações familiares e profissionais, nós vamos encontrar sempre. E quando nós passamos por essas dificuldades, o que nos propõe a doutrina espírita? Nos propõe uma resignação ativa. Porque a doutrina espírita nos coloca essa figura em que a presença do divino em nós, e principalmente a figura de Deus, e da providência divina. Porque acreditar em Deus e na sua ética superior, na sua presença em todas as coisas que estão no mundo, não é uma coisa piegas. Nós estamos vendo nesse momento. As pessoas estão realmente recorrendo a essa fé raciocinada, porque sem a fé raciocinada nós não conseguimos prosseguir. Nós não conseguimos achar uma solução para essa incógnita que a humanidade está vivenciando nesse momento. É tanto sofrimento, são tantos desencontros, é tanta falta de sensibilidade que as pessoas estão, às vezes, demonstrando em certos setores, que a presença de Deus é uma necessidade impostergável. Então, será sempre a da conformação lúcida, então, diante das dificuldades que se apresentam na nossa caminhada. Porque o sofrimento ele vai aparecer de alguma forma. Por isso que essa colocação da plenitude do agora, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, porque a dor, para nós, se a finalidade da existência é o amor, a dor ela vem como reparadora. Ela vem como uma forma de nos transformar. Ela vem para fazer com que haja essa quietude nos nossos espíritos e nós possamos então fazer essa viagem interior. Acalmar a nossa mente, focando realmente naquilo que é essencial. Porque nós, muitas vezes, na busca de tudo que é exterior, porque nós vivemos uma sociedade, muitas vezes, que busca a existência das coisas puramente materiais, quando procura Deus fora, quando Deus ele está dentro de cada um de nós. É por isso que a quietude é realmente a proposta de todas as doutrinas transcendentes. E essa quietude não é apenas a quietude do lago, né? Porque a gente vê aquela serenidade de um lago. A serenidade parece de um lago, ele está, mas lá embaixo há correntes. Há uma correnteza, há uma turbulência. Então, nós temos que realmente analisar se essa quietude existe dentro das nossas almas. Se essa quietude é uma quietude em que nós conseguimos realmente fazer essa ligação de transcendência com, nem que seja de minutos durante o dia, mas o espírito ou a alma reencarnada, ela tem essa necessidade. Ela, como nós temos necessidade da água para a sobrevivência do corpo material, chega um momento das nossas existências, e esse momento agora é crucial, porque a ausência desse contato com a espiritualidade
está demonstrando que as neuroses das mais variadas espécies, como a depressão, a ansiedade, a síndrome de pânico e outras muito mais graves, estão trazendo malefícios à sociedade de uma forma estrondosa. Então nós temos que buscar realmente, com muita seriedade, esse processo de religação da essência que somos com a transcendência que vem do mais alto, com os espíritos mais elevados, através de vários instrumentos, entre os quais a oração, a meditação e da quietude, porque quando nós falamos em quietude não quer dizer a inação, mas a ação do bem. A quietude através da ação do bem, porque a quietude não quer dizer o foco naquilo que você está fazendo. Então você pode fazer uma leitura edificante, mas focando a sua mente naquilo que você está fazendo. Porque nós estamos precisando, nós estamos num processo bastante caótico nesse instante de contaminação por influenciações negativas, de espíritos imperfeitos. Então nós estamos precisando dessa conjugação de forças daqui desse mundo material com a espiritualidade mais elevada. Então, a espiritualidade nos alerta que será sempre a resignação será sempre de conformação lúcida, isto é, entendendo as raízes de aceitar essa resignação sem rebeldia, sem recriminação, trabalhando confiante e perseverante no bem. Tá vendo? Sempre, todas as doutrinas estão falando nesse trabalho perseverante no bem. Porque o trabalho no bem engrandece os nossos espíritos, aceitando como um remédio amargo, é um remédio amargo, né? A gente está doente, o remédio amargo vem para que possamos alcançar essa pacificação interior. E, mais do que tudo, né, nós vamos lembrando então da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, porque Joana sempre está conosco e nos fala então desse cair em si. Nós não vamos falar aqui da parábola agora do filho pródigo, mas nós vamos falar dos desafios evolutivos então que nós temos, porque tudo é desafio. É a lição que nós estamos buscando para que nós possamos então, nesse cair em si, que quer dizer o quê? Que significa o exato momento que ocorre o despertar da nossa consciência. Todos nós estamos buscando o despertar dessa nossa consciência. A volta, né? O retorno que nós saímos da casa do nosso Pai e queremos retornar ao esplendor dessa região, né, da espiritualidade que Joana nos fala no livro Em Busca da Verdade. Então nós estamos querendo esse esplendor novamente. E como é que nós vamos conseguir? Liberação dos conflitos cultivados. Então nós não podemos cultivar conflitos. Os conflitos de culpa, né? Os conflitos de culpa, principalmente esses conflitos. Errou. O erro faz parte das nossas escolhas. Errou, refazer. Não pode refazer para a pessoa que você prejudicou, faça o bem a outro. É isso que a doutrina espírita propõe. Não cultivar a culpa. A culpa, ela é o quê? Paralisante. Ela impede que a gente avance. Então a culpa não nos liberta do mal. Ela nos impede de evoluir. Então o importante é nós nos liberarmos. Todo equívoco tem solução. Toda dificuldade tem alguém que pode nos ajudar. Nós podemos conversar com alguém, nós podemos sempre achar uma solução. Nada nesta existência fica sem solução. Então, harmonizar o ego e o self. O self é o quê? O ser imortal.
que Joana nos fala. Esse ego que nós carregamos através das reencarnações, né, que é a carga do egoísmo do inconsciente. Então, essa carga de egoísmo do nosso inconsciente, ela vai diminuindo através de cada reencarnação. Então, nós vamos harmonizando esse ser inconsciente e vamos o quê? Fazendo com que ele diminua até que o ser consciente ele ecloda totalmente para chegarmos a um momento de plenitude total. Vencer os desafios morais. É isso que nós estamos aqui. Vencer a cada dia. Como está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui para fazer esse bom combate de vencermos as nossas dificuldades. Não desistirmos. Não nos deixarmos vencer pelo mal que ainda existe dentro de nós. Não é o mal lá fora. Não precisamos ficar combatendo o mal que existe nos outros, mas que existe dentro das nossas almas. Dentro do nosso ser, nós temos que cuidar. Em vez de queremos reformar a casa mental das outras pessoas, porque esse combate é inglório. É inglório. Tentar modificar o comportamento alheio. Nós temos que tentar modificar o nosso próprio comportamento, que já é difícil. Que é uma coisa assim, uma luta diária que nós vamos ter que fazer constantemente, então já é alguma coisa. E atitudes renovadas sob a égide do amor. Atitudes renovadas sobre a égide do amor, tá vendo? O amor, como disse Jesus, cobre a multidão dos nossos pecados. O amor, ele cobre a multidão dos nossos pecados. Então, se a cada dia basta o seu mal, então nós não devemos deixar de fazer o bem que nos cabe a cada dia da nossa existência. E fazer com que o mal que possa vir a acontecer no nosso caminho não nasça das nossas mãos. Que o mal fique, que ele nasça nas mãos alheias. Que nós possamos ser vítimas sempre do mal. Mas jamais que o mal possa ter endosso do nosso próprio comportamento. É esse mesmo que nós tenhamos que ser vitimizados, mesmo que nós tenhamos que lutar ardentemente para que o bem triunfe. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nós temos que abandonar o comportamento dos primeiros cristãos. Se hoje, como disse Divaldo Pereira Franco, nós não damos a nossa existência material no circo romano, nós temos o dever de dar a nossa integridade moral, porque Divaldo Pereira Franco até hoje, ele está lá, com 94 anos de existência, com bastante dificuldade, dando o seu exemplo de amor. Nós não podemos esquecer. Para todos nós, um exemplo de muita resistência, de uma labuta contínua em favor de todos nós. Então, esse trabalho estoico, esse trabalho corajoso, que ele está deixando como legado para todos nós no movimento espírita, deve ser realmente uma bandeira sustentada por todos aqueles que estamos aqui e que virão depois dele. Depois deste homem de coragem, deste homem de amor, como foi o nosso querido Chico Xavier. Também que está na espiritualidade, porque é esses espíritos que estão nos sustentando nesse momento de pandemia, que estão nos dando realmente a sua força espiritual, que estão nos dando as lições da espiritualidade, porque senão, como é que nós estaríamos nesse momento? Somos criaturas ainda propensas a tantos tropeços no caminho. Porque o caminho é esse que nós estamos aqui, é esse momento presente, é a plenitude do agora, é a plenitude da lição que todos nós teremos que colher. E
a gente vê que esses espíritos que tiveram tantas experiências difíceis, quando eles chegam na espiritualidade, eles têm verdadeira unção ao lembrar dos momentos de luta, de trabalho, de desapego, de verdadeiro apostolado a benefício dos seus irmãos. E não se arrependem de nenhum momento dos sacrifícios que fizeram a benefício de tantas criaturas. Por que nós vamos nos amedrontar diante do processo que estamos fazendo a benefício de nós mesmos, muitas vezes? Então, caríssimo irmão, não se amedronte nesse momento da pandemia. Eleve seu pensamento a Jesus. Pense nos bons espíritos. Peça a ajuda de Maria Santíssima, se a solidão, se a dor, se a dificuldade bater às portas do seu coração. Não se deixe vencer pelo mal que muitas vezes vem dos maus. Permita-se sentir muitas vezes a melancolia e as dificuldades, mas não permita que a alegria de se sentir filho de Deus faça com que, em momento nenhum, esse sentimento de ver as estrelas no céu, ver o sol nascer todos os dias, o ar que nós respiramos, o sorriso de uma criança, a quietude silenciosa de um idoso, a possibilidade de estender a mão a quem sofre muito mais do que você nesse instante. Vamos juntos manter a união dos nossos pensamentos e encerramos a nossa exposição lembrando da doçura novamente da poetisa Helena Collodi, que acreditava na educação, acreditava, como Kardec, o nosso mestre, que educar o espírito é muito mais importante do que difundir pensamentos de ódio, de revolta, de dissensão. Vamos nos amar, vamos nos aproximar, vamos manter os nossos sentimentos elevados no meio da balbúrdia, da luta em glória que muitos nos propõem. Jesus nos propôs há mais de 2000 anos o amor como solução das nossas dificuldades. Concede-me, Senhor, a graça de ser boa, de ser o coração singelo que perdoa, a mão solícita que espalha sem medidas estrelas pela noite escura de outras vidas e tira da alma alheia o espinho que magoa. Muita paz.